Olá! A maioria dos pais tende a procurar as melhores escolas olhando para o topo de ranking de avaliações, como o Enem e a Prova Brasil. A simples comparação de resultado de alunos em testes padronizados, no entanto, pode esconder detalhes fundamentais na hora de identificar colégios que verdadeiramente fazem a diferença para os seus alunos. Sabemos, pelo menos desde a década de 1960, que a maior parte do resultado de uma escola é explicada não pelo que acontece dentro dela, mas pelas características socioeconômicas dos alunos que a frequentam. Boas escolas, portanto, podem estar no meio do ranking de desempenho, mas talvez estejam fazendo um trabalho muito mais extraordinário do que algumas que costumam frequentar o topo das listas de melhores feitas pela imprensa. Para falar um pouco sobre como devemos interpretar os resultados dessas avaliações, conversaremos hoje com o professor José Francisco Soares, membro do Conselho Nacional de Educação e um dos maiores especialistas em avaliação do Brasil. Ele é nosso convidado do programa Entrevista, nesta série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, professor? Prazer estar aqui com você, Góes. Obrigado. Então, como é que a gente avalia, quando a imprensa divulga resultados, rankings, faz rankings de escolas, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, no caso do Enem. E a gente tende a olhar sempre para os topos do ranking, né, em busca das melhores. O que seria uma boa escola? Como é que a gente consegue identificar nessas avaliações escolas que realmente fazem a diferença para os seus alunos? A gente precisa olhar a escola e perguntar a ela, o que você acrescentou ao meu filho? Porque há muitos pais que não se dão conta de que o filho ou a filha e o aluno e a aluna é uma mesma pessoa. Então a escola pega tudo que você tem e se apropria disso. O meu aluno foi o primeiro. Mas vamos separar desse aluno o que é para o filho e o que é para o aluno. Então há muita escola que vive dos alunos que tem. Isso impacta muito porque às vezes a família toma decisões de querer mudar a criança, o jovem de escola. E isso não é óbvio, porque o ranking ele é calculado baseado numa média. E a escola sugere o seguinte, me dê sua filha, ela vai ter na minha escola esse valor médio. Só que isso não é verdade. Naquela escola, há jovens, há crianças que ficaram embaixo e outros que ficaram acima. Então, se a própria forma de divulgação permitisse à família olhar que naquela escola da alta média tem alunos com baixo ou menor desempenho, eles se perguntariam, será que não é melhor manter minha filha nessa escola onde ela está adaptada e tem um desempenho do que ela ir para essa outra escola onde ela vai ser a pior? Ou seja, nós precisamos tornar a divulgação um pouco mais completa. Ou seja, tem escolas que são extremamente desiguais com seus próprios alunos. E tendo uma média alta, exatamente. Ela é desigual e ela sugere uma igualdade para a família. Isso é que na cobertura atual ela não está correta. Mas eu acho que aí a própria organização do Enem podia facilitar na divulgação. Mas, Góes, eu queria tocar num ponto que nós estamos vivendo um momento, por outro lado, que o pai que coloca o filho na escola pública, frequentemente ele não tem nenhuma opção. Eu conheço muitas cidades onde a alocação da escola ela é feita de forma centralizada, obrigando o pai a colocar o filho na escola que a secretaria julga melhor. Mas e se o pai e a mãe não querem aquela escola? Eu acho que dentro do sistema público, e existem várias experiências no mundo, nós deveríamos dar a chance para essas famílias que queiram a ter chance de obter uma outra escola. Uma família que quer escolher a escola, ela está mostrando algo que a gente deveria procurar acomodar no sistema público. É lógico que a solução sempre vai ser uma solução de melhoria de todas as escolas. Riscos há, mas o sistema atual também não é bom. Que características de uma escola fazem com que ela seja mais eficaz como que o pai consegue ver isso, por exemplo, visitando simplesmente uma escola sem ter um grande conhecimento técnico de avaliações? Existem coisas razoavelmente simples. Por exemplo, perguntar à escola qual é a organização do seu ensino. Deixa eu ser um pouquinho mais específico. Amanhã vocês vão ensinar o quê? Perceba, a escola é um local de ensino e de aprendizagem. Então, portanto, o planejamento do ensino, ele tem que estar feito. Ele está feito em muito poucos lugares. Perceba, eu preciso saber o que vou ensinar para que eu possa pensar como ensinar bem. E isso tem que estar planejado. Ou seja, isso é que a gente chama do projeto pedagógico. Tem que ter um projeto pedagógico explícito. É claro que isso existindo, a preocupação com o aprender
ela tem que estar presente, né? É um pouco mais difícil para o pai perceber. Várias outras coisas também são, na literatura, muito colocadas. Quer dizer, a escola, ela tem uma dimensão de rotina. Então, uma escola que, obviamente, tem rotina, que começa as aulas no horário, que tem os seus espaços limpos, como diz aí muita gente, ela está sinalizando que aquele é um espaço que funciona. Mas eu insistiria muito nisso. Perguntar à escola, escuta, o que vocês vão ensinar? O que você vai ensinar em leitura amanhã? Se a coordenadora souber isso, significa que ela tem um bom planejamento. E esse bom planejamento vai produzir resultados. A escola não é um ambiente onde apenas os alunos vão aprender português e matemática, ou outras disciplinas tradicionais. A escola prepara para a vida. E, ultimamente, tem se discutido muito também que a gente está deixando de lado uma dimensão super importante, que é preparar os alunos para outras habilidades, como motivação, autocontrole, que vão ter resultados ali fundamentais na vida da pessoa. O senhor acha que a gente está deixando de lado realmente essas habilidades ou não há esse risco? Nesses últimos anos, os não cognitivos, muito pelas contribuições do professor Heckman, eles entraram na pauta. Mas vamos falar, elas são fundamentais e no caso do Brasil, nós temos algumas dimensões não cognitivas absolutamente essenciais. Por exemplo, conviver com diferenças. Não existe um brasileiro típico, aqui não é Finlândia. Portanto, a gente tem que se dar conta de que para viver bem eu vou ter que conviver com pessoas que são diferentes. Isso a gente aprende. Ou seja, toda escola tem que ter algo como isso no seu currículo. A segunda coisa que para mim fica muito claro é trabalhar em grupo. Percebe, o mundo de hoje, ele exige que a gente colabore. Isso é uma coisa que eu posso aprender. E tem várias outras habilidades, mas a terceira que me chama a atenção, no caso do Brasil, é a dimensão do empreendedorismo. Quer dizer, eu não posso imaginar uma sociedade onde todos queiram ser funcionários públicos. A gente tem, então, a escola que ter, claro, ela identifica um problema, não necessariamente só para ganhar dinheiro, mas para fazer uma contribuição social e busque a solução. Ou seja, essas dimensões, elas são fundamentais, elas têm que estar no currículo. Mas é o equilíbrio, Góes. Nós precisamos ter, assim como a gente tem que aprender as ciências da natureza, as ciências do ser humano, leitura e matemática, eu também preciso dessas outras coisas que estão chamando não cognitivas. Mas a educação é a mistura harmônica dessas coisas. Um bom projeto pedagógico e que aí a escola, no exercício da sua autonomia, ela vai construir, mas ela vai construir sabendo qual sociedade se quer dela. Como é que você constrói isso em sala de aula? Porque a gente pode dizer, bem, basta cuidar dos alunos, é algo intuitivo, vamos dar carinho, atenção, e as crianças aqui vão aprender a trabalhar em grupo, ser harmoniosas e... Como que se trabalha isso? A gente volta a uma discussão que está muito colocada na literatura de aprender com quem está fazendo certo. Essa semana, alguém deu um exemplo muito interessante de um trabalho com crianças de uma situação de exclusão e que tem muita desconfiança de trabalhar em grupo. Então, eles precisam fazer alguma coisa em grupo, né? E nesse caso foi através da arte, foi através do coral. Perceba, no coral, aquele não era um exercício de canto, era um exercício de fazer algo juntos. Tem uma experiência muito interessante, aí um pouco mais extremo, de uma escola americana, onde os alunos faziam rapel, essa coisa aqui, onde um tem que acreditar no outro. Quer dizer, um tem que ter feito o correto para poder feito. E assim, então, nós precisamos criar um portfólio grande de atitudes, de atividades que tenham uma finalidade educativa. Percebe? Não são atividades isoladas. A gente aprende a viver com a diferença. Eu aprendo a resolver conflito pela via pacífica. Na questão de conviver com a diferença, a escola vai fazer uma viagem. Quem vai sentar do lado de quem? É uma oportunidade para você, para a professora que sabe que precisa aproximar esse ou aquele, de utilizar. Então, aqui volta, nós precisamos aprender com bons exemplos, ou seja, os professores, as escolas precisam trocar. A escola não pode pensar um projeto isolado, eu tenho que ter conjuntos de escolas. Toda essa outra parte que não é avaliada nos testes padronizados, que são importantes, uma aula de rapel, como você bem colocou, principalmente pensando no Brasil também, com 4 horas diárias de aula, como que a gente coloca isso no cotidiano escolar,
ao mesmo tempo mostrando para a escola que é importante, que não deve priorizar isso ou aquilo? Primeiro a questão do tempo, né? Nós estamos questionando o tempo, a escola de turno único. A gente conversa internacionalmente, as pessoas têm dificuldade de entender por que o professor visita várias escolas e por que o aluno tem aula apenas parte do dia. Ou seja, essa discussão de escola de tempo integral, ela está ganhando. E para ter todas essas atividades, eu preciso de tempo e preciso de adultos lá presentes. Perceba, o equilíbrio, ele não vai ser um equilíbrio dado e pronto, ele vai ser um equilíbrio construído pela equipe, mas também pelos pais. Perceba, a escola precisa ser avaliada. A escola tem que dizer à sociedade o que ela está construindo, isso é legítimo. Agora, a gente não quer uma escola que me diga que está fazendo bem apenas um lado da educação. E eu entendo que uma vez por ano, não vejo grandes dificuldades de a escola se mostrar. Ela nem precisava ser todo ano se tudo está funcionando bem. Mas eu acho importante ela dizer que ali é um serviço público que está sendo prestado. O conselho escolar podia funcionar nesse sentido. Olha, nós vamos ter aqui um resultado, mas agora eu vou ter uma análise mais ampla das outras dimensões. O que a gente não deve defender, que eu pessoalmente acho que seria um retrocesso, é dizer que nós nunca vamos olhar o que se passa dentro da escola. O que a gente deve querer é esse equilíbrio. É o equilíbrio tendo em vista o aluno. O aluno é uma pessoa e ele vai precisar de tudo ao mesmo tempo. Vamos conseguir? Provavelmente não completamente, mas a gente terá dado a ele uma oportunidade importante. Professor, voltando só numa questão dos instrumentos que a gente criou para monitorar a qualidade da educação, um novo instrumento e diante de um pacto que a presidente Dilma lançou para alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade, dentro desse pacto tem também uma prova que tenta avaliar o aprendizado e a alfabetização dessas crianças no segundo ano do ensino fundamental. No entanto, a gente sabe se falta um consenso sobre o que e como ensinar, em geral na educação, na alfabetização isso é uma guerra, é mais difícil ainda. Qual o método que a gente deve estar avaliando e praticando em sala de aula para que as crianças realmente aprendam? Essa nova avaliação vai se chamar ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. Primeiro, é muito importante a gente avaliar se a criança está ou não alfabetizada, porque um atraso aí é um atraso que ela vai levar durante longos anos, talvez para a vida toda. Portanto, a gente tem que intervir cedo. É claro que essa intervenção podia ter um instrumento local, não precisava de ser um instrumento nacional, mas avaliar cedo é importante para que não se deixe o aluno desassistido. A alfabetização, ela tem uma discussão, não acredito tanto que é o que ensinar, mas são as diferentes ênfases, diferentes grupos de pessoas e de pedagogos, eles valorizam, eles enfatizam ou a decodificação ou a compreensão. O que a gente vê no Brasil, entretanto, é uma outra dimensão que talvez fosse mais séria do que isso, é que na prática o professor alfabetizador ele não tem uma segurança grande, uma clareza muito grande do método que ele deveria estar utilizando. No Rio Grande do Sul foi feito um experimento interessante onde se compararam 3 métodos. E a grande diferença não foi entre os 3 métodos, mas entre o grupo que não tinha método nenhum. Quem não tinha a clareza de onde ia chegar, não estava chegando. Então, nesse instante, não dá para eu discutir o método isoladamente da implementação. Mas essa prova, a Avaliação Nacional da Alfabetização, vai nos dar uma informação muito preciosa, porque nós vamos ter o país, vai ocorrer esse ano, e nós vamos ver todo o país sendo avaliado. E nós vamos poder verificar, então, onde é que estão acontecendo os melhores sucessos. Então, nesse instante, a gente vai ter que refletir, sim, qual é a formação que nós devemos dar para os alunos. Por quê? O método, a literatura diz, ele impacta e pode impactar para alunos que vêm de famílias mais ou menos letradas. Imagina, se nós tivermos um método que funciona melhor para famílias menos letradas, é fundamental que o país use. Mas restringir a um método também não seria limitador e traria prejuízo? Não é melhor preparar o professor para lidar com diferentes métodos? Sobre isso não há nenhuma dúvida, o que nós não estamos fazendo hoje. O professor devia sair da faculdade de pedagogia capaz de alfabetizar em mais de um método. Agora, é lógico que dentro da sala de aula ela tem que fazer uma opção. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.